Fala galera, mais uma questão aí da UBMAP, pra gente resolver aí por princípio de contagem, tá? Apesar de ela não parecer, né, essa parte de contagem, a gente consegue resolver aí usando os princípios de contagem. Essa é da UBMAP de 2017. Ela fala o seguinte: para quantos conjuntos A, B, C de três números naturais é verdade que A vezes B vezes C é igual a 2.310? Então, ele quer saber quantos conjuntos diferentes de três números que multiplicados o resultado vai dar 2.310. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são os números que multiplicados dá 2.310. Então, a gente vai decompor, né, 2.310 em fatores primos. Tá? Então, decompondo aí, a gente vai ter, né, por 2, 1.155, que é divisível por 3, 385, por 5, 77, por 7, depois por 11. Então, a gente tem aqui 2.310 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Sabendo essa decomposição, fica um pouco mais fácil, porque ele quer três números que multiplicados vai me dar esse resultado. Então, qualquer combinação aqui que eu faça, de forma que eu agrupe esses números, né, em três grupos, eu consigo o que ele pediu. Por exemplo, eu poderia fazer 6, juntando isso aqui, vezes 35 vezes 11. Três números que vai dar 2.310, tá? Ou poderia fazer 2 vezes 15 vezes 77, ok? Então, na verdade, o que eu preciso saber? De quantas formas eu consigo agrupar esses cinco números aqui em grupos, né, em três grupos. E também, na verdade, em dois grupos. Por que também em dois grupos? Porque eu posso considerar, por exemplo, o A como 1. Se eu considerar o A como 1, basta dividir isso aqui em dois grupos. Eu poderia ter, né, 1 vezes 30, 2 vezes 3 vezes 5, tá? Vezes 77. Também seria, né, um conjunto com três números que multiplicados daria 2.310, tá? Então, para facilitar agora o nosso problema, o que a gente vai fazer? A gente sabe que 2.310 é igual a multiplicação aí de cinco números primos. Vamos chamar aí de x, y, z, t e r, só para a gente não associar aqui aos números, só para a gente poder. E o que eu quero fazer com esses números? Com esses números aqui, que na verdade a gente representou por letras, né? Eu quero agrupá-los, tá? Então vamos primeiro pensar nos casos em que eu tivesse o A como 1, ok? Então, de quantas formas a gente pode fazer isso? Ou seja, se o A for 1, eu tenho que agrupar isso aqui em dois grupos. Então, eu poderia ter, por exemplo, essa configuração. 1 vezes pegar quatro números juntos e um separado. Tá? Seria uma configuração. Ok? Outra configuração. Eu poderia ter 1, juntar 3 e deixar 2 separados. Essas são as duas únicas configurações. A gente pode usar aí com o 1 na frente, tá? Observe que se eu pegasse 1 vezes, juntasse, por exemplo, x e y, dois números, vezes z, t e r, a configuração seria a mesma. Eu teria dois números com 3 multiplicando. Então, isso não ia mudar nada. Só tem essas duas configurações que a gente pode fazer. Agora, se o A não for 1, né, for um número diferente de 1, eu tenho que pegar esse cara aqui e formar três grupos. De quantas maneiras a gente pode fazer isso aí? Então, eu posso pegar, juntar 3, 1, 1, ou 2, 2 e 1. Tá? Então, separei em três grupos aí. Ok? Agora, eu descobri aí uma, duas, três, quatro configurações, né? Que eu vou chamar de casos. Quatro casos que a gente consegue fazer isso. Agora, eu preciso saber, cada caso desse aqui, quantas possibilidades que me dá. Né? Quantas opções eu tenho em cada caso. Então, vamos primeiro lá no nosso caso 1, né? O primeiro caso aí. De quantas maneiras, né, eu posso montar, né, um grupo aqui
com essa configuração. Então, assim, o que eu posso fazer aqui, na verdade? Aqui é simples, basta escolher quem vai ser o R. Qual número vai ser o R, né? O restante que sobrar vai formar outro grupo. Então, por exemplo, o R pode ser 11, o R pode ser 7, o R pode ser 5, o R pode ser 3 e o R pode ser 2. Então, eu tenho quantas possibilidades para essa configuração? 5 possibilidades. Ok? 11, 7, 5, 3 ou 2. No segundo caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher duas letras agora, né? Dois números para representar aí essas letras. Eu tenho que escolher um para o R e um para o T. Então vamos lá. Quantas maneiras eu posso escolher alguém para o R? 5, né? 5 maneiras. E para o T? Se eu já escolhi um para o R, só me restam 4. Então teria 5 vezes 4 maneiras. Só que a gente tem que tomar aquele cuidado, né? Aqui é um produto. A ordem dos fatores aí não vai alterar o produto. Se eu escolher 11 e 7, é a mesma coisa que eu escolher 7 e 11. Então eu estou contando isso repetidamente, né? Quantas vezes? 2 vezes. Então eu tenho que dividir por 2. E aí, quantas possibilidades eu tenho então? 5 vezes 4 dividido por 2, 10 possibilidades. Tá? Terceiro caso. Terceiro caso a gente vai agrupar aí, né, em 3. Então a gente escolheu 3 juntos e 2 separadas. O que eu tenho que fazer aqui? É a mesma coisa de cima. Eu preciso escolher o R e preciso escolher o T. Se sobrar, vai ficar aqui multiplicando. Tá? E da mesma forma, lá em cima a gente sabe que se eu pegar, sei lá, o 2 primeiro e aqui o 3 para o T, é a mesma coisa que eu pegar o 3 para o R e o 2 para o T. Tá? Então, a gente vai ter 5 vezes 4, de novo, dividido por 2. Então, a gente tem que escolher o T e o R da mesma forma que a gente fez em cima. A gente vai ter 10 possibilidades. Quarto e último caso, tá? A gente tem aí 3 grupos, né? Onde a gente tem 2, 2 e 1. Tá? Vamos separar aí em duas possibilidades, né? Duas formas. Por quê? Primeiro eu vou escolher o R. Depois do que sobrar, eu vou escolher os outros dois. Tá? Os 4 que ficarem, eu vou escolher os outros dois. Para escolher o R, a gente já sabe que nós temos 5 possibilidades, 5 modos de fazer isso. Ok? Agora, escolhido um número para o R, me sobra 4. Para eu poder agrupar de 2 em 2. Desses 4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher 2. Vou escolher um para o Z e um para o T, por exemplo. Né? Então, quantas formas eu posso escolher um para o Z? Tinha 4, tem 4. E para o T, depois que eu escolhi um, 3. Então, 4 vezes 3. E aqui funciona a mesma coisa, né? Z vezes T é a mesma coisa que T vezes Z. Então, estou contando repetidamente aqui 2 vezes. Vou dividir por 2. Então, de quantos modos eu posso escolher esses dois caras aqui? 6 modos. Tá? Pelo princípio multiplicativo, eu tenho 5 modos de escolher o R e 6 modos de escolher a outra dupla. Ao todo, eu vou ter 5 vezes 6 modos de fazer isso. E, de novo, eu tenho que tomar um cuidado. Quando eu fizer essa escolha, por exemplo, se eu escolher aqui 2 vezes 3, que vai dar 6, e aqui 5 vezes 7, que é 35, e se eu fizer ao contrário, 2 vezes 3 aqui, que dá 6, 5 vezes 7 aqui, 35, a gente sabe que 6 vezes 35 é a mesma coisa que 35 vezes 6. Então, eu também estou contando aqui repetidamente. Então, o que eu tenho que fazer? Estou contando repetidamente 2 vezes, vou dividir por 2. E aí, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Então, para quantos conjuntos ABC de 3 números naturais é verdade que A vezes B vezes C é igual a 2.310? Então, a gente já sabe que vai ser 5 mais 10 mais 10 mais 5 possibilidades. Então, eu tenho quantos conjuntos? 40 conjuntos. Opção correta, letra E.